Boa noite a todos. Hoje trago aqui uma reflexão mais no campo da educação. Tá? Sempre é bom esta reflexão, pois sabemos que eh, necessitamos, mais do que nunca, de uma educação que seja libertadora, né? Uma educação que possa preparar nossos estudantes para transformar as realidades, né, que são desafiadoras, principalmente quando se trata das realidades das periferias, né? Nossas escolas, elas estão hoje sendo desafiadas a trabalhar uma educação que atinja, né, é, o povo, né, do meio popular, né, para que o mesmo povo possa se tornar agente transformador dessa sociedade que não pode continuar com grandes índices de desigualdade, né? Mas o que é que tem a ver a escola com a realidade social, né? É, com a realidade cultural? Tem tudo a ver, né? Nós precisamos da escola para ser como instrumento de mudança, de transformação. E essas mudanças acontecem primeiramente a partir de uma consciência crítica, né? Muda primeiro a nossa forma de pensar, né? Muda, em segundo lugar, a nossa forma de agir, para que tenhamos uma sociedade possível, né, para todos, né, para que todos possam é, viver com seus direitos garantidos, né, na sociedade. Então, eu começo até com um questionamento: educação libertadora, né? Onde começa? Onde começa a educação libertadora? E eu costumo dizer que a educação libertadora ela começa em casa, né? A casa é a primeira instituição que vai educando a criança para viver no mundo, né? Então a casa, a família, né? Ela é a primeira educadora, né? De suas crianças, né? Então a educação primeira acontece em casa, né? Então os pais vão ensinando os seus filhos a se tornarem membros autônomos na família, e essa criança ela vai crescendo, aprendendo os costumes, os hábitos e procurando viver com outras crianças, né, na comunidade, né, é, desenvolvendo dessa forma um sentimento de pertença a essa comunidade, né? E isso é importante, isso é fundamental. Mas aí a casa não é a única instituição, a família, não é a única instituição responsável pela formação da criança, né? Aí se criou a escola. A escola, ela é uma instância importante, porque ela vai garantir também para esta criança, quando entra na escola, ela vai garantir conhecimentos historicamente produzidos, né? Esses conhecimentos que vai servir para a realização da pessoa como um cidadão. E que esse cidadão se torne, na verdade, um cidadão crítico, responsável, né? Sabendo que não está sozinho no mundo, mas está com outros para construir um mundo mais humanizado, né? Então a escola ela contribui também nesse sentido. Isso é um ponto fundamental, né? Por isso que
A escola, ela complementa, podemos dizer assim, ela complementa, tem essa missão de complementar a formação da pessoa humana, né? Para se tornar um cidadão, né? E essa formação sem dogmaticismo, né? É, é uma formação libertadora, né? Não tradicional no sentido de uma educação bancária, né? Uma educação para a obediência, para a subserviência, de forma alguma, né? É uma educação para a liberdade da pessoa, né? Então, assim, nós acreditamos que a escola é um espaço de muitas reflexões, né? Cada vez mais é, quando uma criança, a ela se coloca a oportunidade, né, para refletir, né, sobre diversas situações, ela vai cada vez mais se fortalecendo no sentido de ter uma consciência plena de criticidade, uma consciência crítica, uma formação para a verdadeira cidadania, né? Então, muitas reflexões funcionam e eu costumo comparar assim, como o ditado popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Quanto mais reflexões, mais oportunidades de crescimento, né, de realização, de organização das comunidades pelo bem comum. Então, nesse sentido, a escola ela é indispensável, né? A escola é importante, ela é fundamental. Para isso, ela tem que ter um professor também consciente desse papel, né? O professor não é alguém que apenas dá aula, né? O professor ele é também alguém, um pesquisador, né? Alguém que está sempre em busca de conhecimento para partilhar com a comunidade que frequenta a escola, né? Vamos procurar sempre fazer as nossas reflexões tendo como base o bem comum, né? Para que todos possam, com certeza, participar de um mundo mais justo, mais humanizado, de uma civilização do conhecimento, mas de um conhecimento que liberta, né? Não de um conhecimento que coloniza, né? Mas um conhecimento libertador. Esse conhecimento está na escola, está é, nas relações de respeito mútuo entre as pessoas, né? Então, nós somos chamados a refletirmos cada vez mais diante dessa proposta libertadora, de uma educação libertadora. Para isso, a gente vai sempre lembrar de Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele foi fundamental e importante, né, na formação do cidadão crítico, né? Paulo Freire não alienava, né? Não existe Paulo Freire mentiroso, existe um Paulo Freire libertador, um Paulo Freire que olhava para o sujeito trabalhador como alguém importante, né, de valor. Por isso que ele escutava, né, aquelas pessoas que tinham necessidade da aprendizagem, que precisava de um alfabetizador. E por isso a sua educação foi libertadora. Uma boa noite e fique com esta reflexão para esses dias.